Quando falamos de harem, eu acho que Masou Gakuen HXH é um dos melhores nesse quesito. Claro, DXD é melhor, Shimaimao é melhor, mas na minha humilde opinião ele é um dos melhores também. Já temos uma série bem datada aqui sobre a light novel da obra, mas futuramente eu pretendo fazer um remake mais detalhado dos volumes pós-anime. Isso eu posso prometer porque eu realmente quero fazer isso ainda. Masou Gakuen tem um universo bem vasto por incrível que pareça, e tem muita coisa que a gente pode tirar conteúdo para mais vídeos. E no caso hoje vamos dar uma destrinchada no harem do Kizuna. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, blá 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 blá, considere virar um membro, eu agradeço muito seu apoio. Eu só preciso explicar que eu particularmente conto 8 garotas nesse harem. Tem algumas pessoas que contam mais de 25, em torno de 25 heroínas. No entanto, se a gente for falar de fechamento de harem no final da light novel, a maior parte dessas heroínas eram de uma realidade alternativa, de um mundo paralelo chamado de Atlantis, que é aquele mundo que estava invadindo a Terra na adaptação do anime para roubar a energia da Terra. E grande parte dessas heroínas voltaram para esse outro mundo após a conclusão do arco das deusas. Sem contar que algumas sequer tinham intenções de ficar com o protagonista. Então eu prefiro estabelecer apenas 8 heroínas nesse harem. E vamos começar com a heroína principal, obviamente, que é a Aine Synclavia. Essa waifu era inicialmente uma pessoa muito séria e arrogante logo que ela foi introduzida na história. Mas o fato dela ter perdido suas memórias de infância foi algo que acabou afetando muito ela durante os primeiros arcos de Masou Gakuen. No entanto, após o final do volume 4, quando ela finalmente se lembra do seu passado como Imperatriz do Império de Atlantis, ela passou por um estado de depressão, já que essa revelação a forçou a entrar em conflito contra os seus amigos da Terra no caso. Algum dia eu prometo separar um vídeo para explicar melhor sobre essa história da Aine, mas hoje vamos ser um pouco mais direto nas informações. A Aine teve um papel relevante em toda a obra, tanto que ela foi escolhida para ser a primeira a fazer os finalmentes com o Kizuna lá no volume 13. Fora que ela foi uma das personagens que mais mudou em toda a história, falando sobre sua personalidade. Tanto que mesmo sendo a Imperatriz de Atlantis, ela quis ficar na Terra junto com o Kizuna, mesmo sem ter como voltar para o seu verdadeiro mundo no final da obra. E o protagonista obviamente assumiu a responsabilidade, ele não é bobo e nem nada. Outra heroína que podemos citar é a Himekawa Hayuru. No início ela foi apresentada como membro do Comitê de Moral Pública de Ataraxia. A Hayuru tinha uma personalidade muito dura e rigorosa em relação a qualquer coisa que ela considerasse ecchi. Até mesmo puxando bastante pro lado de Tsundere também, ela é a Tsundere de Masou Gakuen, que eu particularmente sempre gostei muito, por sinal. E se não me falha a memória, a Hayuru foi a primeira das heroínas a se confessar para o Kizuna, que foi no volume 10 da light novel. No entanto, ela não havia pedido uma resposta do protagonista, porque a Aine ainda estava desaparecida nessa época do volume 10. Ela queria que fosse algo justo nessa guerra do amor. E no final da obra ela foi tratada como parte do harem pelo protagonista, fez os finalmente com ele e tudo que tem direito. Mas tem algo que ainda precisa ser encaixado melhor nesse harem, que eu vou comentar no final desse vídeo. A seguinte é a Yurishia Farandole. Durante toda a história, a Yurishia é a que mais fala sobre sua afeição abertamente pelo Kizuna dentre as heroínas principais. Desde o momento em que o protagonista arriscou sua vida para salvar ela lá no início da obra, a partir disso passou a desenvolver um romance entre os dois. No início da obra ela via o Kizuna como um completo de inútil, né? Mas como ele salvou a Cocotinha, né? Então ela se apaixonou por ele, né? Não tem o que fazer a respeito disso. Que se fortaleceu mais ainda no arco das deusas, quando o Kizuna libertou ela do controle mental da deusa Osiris, consequentemente fortalecendo o vínculo de uma forma diferente das outras, já que a Yurishia trata o Kizuna literalmente como o seu dono, como uma relação de mestre e servo, sabe? Ela tem esse tipo de peculiaridade. E sim, é mais uma que fez os finalmente na reta final da light novel com o protagonista, ela fez também isso. Mas beleza, eu acho que pra quem só assistiu o anime, essas três seriam as principais, né? No entanto, após a adaptação a partir do volume 5, a Heiri passou a ganhar mais destaque na light novel. A irmã do Kizuna também faz parte do harem dele. Tem muitos elementos de Sweet Home Alabama durante o pós-anime tanto com a Heiri como também com a Nayuta, a mãe dele.
que eu pretendo comentar em um vídeo separadamente algum dia, porque são muitas informações a respeito disso, dessa polêmica, né? Em resumo, a Heiri é o que a gente pode chamar de Brocon, ela realmente gosta muito do Kizuna. E a primeira confirmação disso foi no volume 5, quando o Kizuna ficou sem parceira para fazer o Hybrid e reabastecer as energias, e a Heiri tomou a atitude de ser a parceira dele, sem nenhum problema. Do volume 5 até o 14, a Heiri foi uma das heroínas que mais teve destaque em Masou Gakuen, até mesmo mais do que a Himekawa e a Yurishiya, para vocês terem uma ideia. O que levou o Kizuna a virar um Siscon de carteirinha também, é incrível isso. A Heiri até usava sua posição de comandante para fazer coisas eti e monopolizar o Kizuna sempre que ela tinha um tempo livre. E não só isso, ela foi a primeira das heroínas a engravidar do protagonista. Sim, exatamente, não foi a Aine, não foi a Yurishiya, não foi a Himekawa, e sim a Heiri. A Heiri foi a primeira a engravidar. É incrível isso, é realmente incrível, né? No final de Masou Gakuen também é descrito que os dois estão morando juntos, com a Heiri sempre querendo monopolizar o Kizuna, mas ela de bom coração também cede seu tempo para as outras garotas. Olha, eu consigo passar um pouco de pano porque eu li a Light Novel, eu sei desse desenvolvimento dela, mas eu entendo também que tem gente que vai odiar isso, vai detestar, né? Mas a Heiri ganhou muito destaque após o anime, não durante o anime, após. Então eu consigo passar um pouco de pano tanto por causa do design muito bonito dela, quanto também pela personalidade, eu gosto muito dessa personagem. Mas é isso, podemos citar também a Sylvia e a Hagros. No caso dessas duas eu tenho minhas dúvidas. No entanto, é inegável o afeto que a Sylvia tem pelo Kizuna. Ela sempre obedeceu às ordens dele sem questionar e o admira muito. Eles também tiveram vários momentos eti durante a novel. No entanto, a partir do momento em que ela desenvolveu uma amizade com a Hagros, essas duas heroínas foram meio que deixadas de lado no desenvolvimento do romance. Mas eu coloco como parte do harém porque ela nunca quis abrir mão de sua relação com o Kizuna, e por ela gostar do protagonista, consequentemente fez a Hagros participar desse envolvimento com ele, sabe? Elas não tiveram um final definitivo como as anteriores, ficou meio aberto isso, mas eu encaro como parte do harém, eu encaro pelo menos. São chaves de cadeia? São chaves de cadeia inegavelmente. Mas foi o autor que decidiu, né? Quem sou eu? Quem sou eu, né? Foi o autor que decidiu que elas são parte do harém. Levem na boa, né? Sem amargura aqui nesse canal. E pra quem não sabe, pra quem não lembra, a Hagros era uma vilã no início da história, mas mudou seu ponto de vista após fazer amizade com a Sylvia, quase desenvolvendo uma paixão por ela, né? Na verdade ela é apaixonada pela Sylvia, tem uma relação Yuri entre as duas praticamente. Mas é isso, por fim eu também deixo menções pra Gravel e a Zelcione. Essas duas vilãs eu conto como parte do harém do Kizuna porque também ficaram grávidas dele no final da novel. Nenhuma das três heroínas principais ficaram grávidas, mas a Zelcione, a Gravel e a Heiri ficaram. É incrível isso, é incrível. No entanto, elas decidiram voltar para o mundo de Atlantis, e a novel terminou com poucas esperanças de abrir um portal entre os dois mundos. Então é um pouco roubo considerar elas parte do harém, mas eu prefiro considerar, né? Ainda mais que tanto a Gravel como a Zelcione, que eram duas vilãs de personalidades fortes, tiveram um grande desenvolvimento no pós-anime. A Zelcione mudou de ideia em relação ao Kizuna a partir do primeiro Hybrid que eles fizeram, quando ela precisou reinstalar o núcleo de poder com a ajuda do Kizuna, que mesmo negando seu amor sendo uma tsundere, ela ainda quis ter um filho com ele antes de partir no final da Light Novel. Por outro lado, o desenvolvimento com a Gravel foi ainda mais longo, já que isso teve início logo após o anime, né, após a única temporada, quando Kizuna foi capturado pelo exército de Atlantis e no processo de fugir ele acabou salvando a Gravel, que consequentemente levou os dois a formarem uma aliança que perdurou até o final da obra, desenvolvendo um romance também junto, né, que o Kizuna fez os finalmente com ela e teve esse filho, né, ela teve esse filho do protagonista. No mais, este é o harém do Kizuna. Todas essas heroínas tiveram um fechamento de relação fazendo os finalmente com o protagonista. Eu sei que tem gente que conta mais waifus, né, tem gente que conta mais, mas pra mim essas são as principais, eu diria. E tem gente que não gosta do final de Masou Gakuen porque as heroínas principais não engravidaram como as outras, e não tiveram algo como um casamento e coisa do tipo, sabe?
No entanto, vocês precisam saber que a mulher que engravida em Masou Gakuen, consequentemente tem o seu núcleo de poder desabilitado do seu corpo. O núcleo literalmente sai do corpo da heroína, então ela perde os poderes. E as heroínas principais ainda são muito novas. Eu não acho que o autor queria que elas perdessem seus poderes logo quando a história ainda tem pontas soltas para possíveis extras futuramente. Mas sim, poderia ter um final harém muito melhor do que isso. Particularmente eu não vejo nenhum problema nesse final, mas eu também entendo que tem pessoas que não gostam muito, né, que não curtiram esse final da obra. Ainda mais que a Heiri engravidou e as 3 heroínas principais não engravidaram, né? O autor realmente favoreceu muito ela no pós-anime, a Heiri, né, falando sobre a irmã do protagonista. Tem muitos elementos Sweet Home Alabama que algumas pessoas não vão curtir, obviamente. Mas isso é uma história, relaxa, cara, é uma historinha. Mas por hoje era isso, E futuramente eu vou lançar mais vídeos sobre o harém de Masou Gakuen, porque tem mais coisas que eu pretendo explicar sobre isso. Hoje foi só pra dar uma geral básica mesmo. Por isso inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser, e até uma próxima.